Paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada do Senhor. É um prazer, é uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Eu convido você a abrir o seu coração, que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para derramar, não só na sua vida, mas na minha vida também. E como eu tenho recebido do Senhor, desde cedo, eu tenho chorado, eu tenho me derramado na presença de Deus, porque é maravilhoso ser filho. Você que não está só na sua casa, você possa olhar com a pessoa que está do seu lado e diga para ele, olhe para ele e diga, como é bom ser filho. É maravilhoso ser filho de Deus, ter o poder de ser chamado filho de Deus. E quanta presença de Deus, meus amados. Quanta presença de Deus está nesse lugar. Quanta presença de Deus está sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estão aqui. E essa presença de Deus possa entrar na sua vida, entrar no seu lar. Que o seu pastor não possa só chorar junto, mas que você possa chorar junto comigo, amém? E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, nessa noite. Eu passei a semana, alguns dias da semana, não a semana completa, mas alguns dias dessa semana, eu estava falando com o Emerson, com uma palavra arranhando na minha mente. E essa palavra era saudade. Eu passei uns 3 a 4 dias na semana com essa palavra na minha mente. Eu ia dormir, e essa palavra ficava martelando na minha mente, saudade, saudade. Acordava, e essa palavra continuava a martelar na minha mente, saudade, saudade. E quando foi hoje pela manhã, que eu me acordei cedo, peguei minha Bíblia, meu caderno, uma caneta, coloquei um louvor, comecei a louvar, a adorar o Senhor. O Senhor me levou até o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 1. Jeremias capítulo 2, verso 1. E a palavra de Deus lá no livro de Jeremias, ela fala assim: assim diz o Senhor, me perdoe. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Convido você a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco essa noite. Se revela para nós, Senhor, que nós possamos escutar a tua voz nitidamente essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? E para que você possa entender essa palavra, eu vou começar a explicar um pouco antes. Deus levanta o libertador, Deus levanta Moisés, para que pudesse libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Então Deus liberta o seu povo, mas a vontade do Senhor, a promessa de Deus para a vida daquele povo, não era simplesmente libertar aquele povo do cativeiro, mas conduzir aquele povo até uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra que você plantava e ela dava frutos. Então era essa terra que Deus tinha prometido para aquele povo. Mas
no deserto, no meio do deserto, apareceram dificuldades, apareceram provações. Em vez daquele povo confiar no Senhor, permanecer no Senhor, aquele povo começou a murmurar, aquele povo começou a se reclamar, aquele povo começou a adorar falsos deuses, aquele povo trouxe para a vida deles ídolos que tomaram o lugar do Senhor na vida deles. Então, a promessa que era para aquele povo, ela não se realizou. A palavra do Senhor fala que os corpos deles tombaram todos mortos no deserto. Mas aquele povo no deserto, eles geraram filhos. E a promessa do Senhor, ela se cumpriu na vida daquele povo, dos filhos daquele povo. Não os que saíram do deserto, apenas Josué e Calebe, eles passaram o Jordão e herdaram a terra prometida. Mas os filhos daqueles que morreram no deserto, eles herdaram essa promessa. E a promessa de Deus se realizou na vida dos filhos. Então, meu querido e minha querida, Jeremias, quando fala, no livro Jeremias capítulo 2, do versículo 1 até o 4, Jeremias se refere a esse povo, aos filhos daqueles que tombaram mortos no deserto. Aqueles que cruzaram o Jordão, e ao cruzarem o Jordão, eles não eram circuncidados, eles não estavam dentro da aliança do Senhor. Então Deus faz com que Josué circuncide todo aquele povo, todos aqueles filhos. Deus faz com que eles possam entrar na promessa do Senhor, na aliança do Senhor. Então Jeremias é usado pelo Senhor para falar na vida daquele povo. Que Deus lembra de como eles eram fiéis. Deus lembra de como eles honravam os compromissos com o Senhor. Que Deus lembra de como eles adoravam, como eles amavam o Senhor. Meu querido e minha querida. E quando eu li esse texto, eu pude ver quanta saudade Deus tinha de ser adorado pelaquele povo. Quanta saudade Deus tinha de ser amado pelaquele povo. Porque aquele povo, quando chegou na terra prometida, eles começaram a se misturar com o povo que já estava lá. E com o passar do tempo, eles deixaram Deus de lado. E começaram a adorar e a servir a ídolos, a falsos deuses. Então Deus usa Jeremias para falar para aquele povo. E Deus fala: eu lembro-me de você, meu povo, da sua afeição, do seu compromisso, da sua fidelidade, quando era jovem, do seu amor quando noivo, e de como você me seguia no deserto. Então Deus fala para aquele povo: eu lembro, eu sinto saudade de como vocês me amavam. Eu sinto saudade de todo o compromisso que vocês tinham comigo. Eu sinto saudade que mesmo do deserto, numa terra que não semeava, numa terra seca, numa terra árida, vocês me amavam, vocês eram fiéis comigo. Então Deus usa Jeremias para dizer para aquele povo que estava com saudade deles. Então, meu querido e minha querida do Senhor, Deus me traz aqui essa noite para dizer para você um recado bem claro: que Deus sente saudade de você. Quando a gente lembra, quando a gente está conversando com outro amigo, ou com a nossa esposa, que nós começamos a conversar e começamos a lembrar de alguma coisa boa que aconteceu nas nossas vidas no passado, o que é que nos vem? Saudade. Esses dias eu estava conversando com o Emerson lá na farmácia e comecei a falar de como era bom os tempos que a gente jogava bola, que acordava cedo e jogava bola. E como era bom aqueles tempos. E me veio o quê? Saudade. Então Deus sente saudade de você. Foi esse o recado que Deus mandou te dar essa noite. Que Ele sente saudade de você.
que Ele sente saudade dos momentos que você o adorava, que Ele sente saudade dos momentos que você se derramava na presença dEle. Deus sente saudade dos momentos que você chorava, mesmo triste, angustiado, você entrava na presença dEle, clamava e chorava nos pés do Senhor. Deus sente saudade desses momentos. Por quê? Por que você saiu da presença do Senhor? Por que você abandonou o seu Deus? Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de escutar a sua voz. Quando você abre a porta do seu quarto, em secreto, começa a clamar, a orar ao nosso Deus. E você não faz isso, você não pratica isso mais. E o Senhor está com saudade desses tempos. O Senhor está com saudade de escutar a sua voz, de escutar o seu clamor, de escutar a sua adoração, de escutar a sua oração. O Senhor está com saudade de você. Amém, meus amados? Mesmo em momentos difíceis, em momentos de deserto, em momentos de dificuldades, você adorava o Senhor, você clamava ao Senhor, você se derramava na presença do Senhor. Não apenas porque as coisas melhorou um pouco. Não permita que a bênção que o Senhor derramou sobre você, se torne maldição na sua vida. Continue a adorar o Senhor, continue a ser fiel, continue a ser obediente ao Senhor. Mesmo em tempos bons, em tempos de dificuldades, em tempo de deserto, em todos os tempos. Seja fiel, seja obediente ao Senhor. Porque, meu amado e minha amada, nós temos a grande tendência de quando as coisas estão difíceis, de quando as coisas estão ruins, nós clamarmos, nós sermos obedientes ao Senhor. Mas quando as coisas melhoram um pouco, nós esquecemos do Senhor. E foi isso que aquele povo fez. E quando estava no deserto, em meio às provações, em meio às dificuldades, eles foram fiéis, eles foram obedientes ao Senhor. Mas quando o Senhor entregou a promessa, entregou a terra prometida para eles, com o passar do tempo, eles esqueceram do Senhor. Eles esqueceram que o Senhor livrou eles do Egito. Eles esqueceram que no meio do deserto o Senhor fez brotar água. Eles esqueceram que no meio do deserto o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecê-los. Eles esqueceram que no meio do deserto o Senhor colocava uma nuvem que não permitia que o sol escaldante do deserto os queimasse. Então tudo isso eles esqueceram. Então eu venho dizer para você essa noite, não esqueça do que o Senhor fez na sua vida. Não esqueça nos momentos difíceis, não esqueça nos momentos de dificuldades, não esqueça os milagres que o Senhor fez na sua vida. Quando você achava que tudo estava perdido, quando você achava que nada na sua vida ia dar certo, o Senhor vinha com milagre, o Senhor vinha com a provisão. Mas só foi as coisas melhorar um pouco e você o abandonou. É tempo de refletir, é tempo de meditar, é tempo de voltar para a presença do Senhor, é tempo de voltar para a casa do Senhor. Não seja igual, amados, aquele povo que o Senhor amou, que o Senhor cuidou, que o Senhor fez milagres, maravilhas, que o Senhor entregou a promessa para eles, que o Senhor entregou a terra prometida para eles, mas que com o passar do tempo, eles trocaram a presença de Deus por falsos ídolos, por imagens, e começaram a adorar esses falsos deuses, esses ídolos, e colocaram esses falsos deuses, esses ídolos, no lugar de Deus, na vida deles. Então não permita que isso aconteça na sua vida. E ao me levar a Jeremias, o Senhor começou a me dar essas coisas. E depois o Senhor me levou até Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante,
onde fala a parábola do filho pródigo. Uma parábola muito conhecida entre nós, onde fala a história de um pai e de dois filhos, onde um dos filhos, o filho mais moço, resolve sair da sua casa, resolve pedir a parte da sua herança, e o pai aceita, e o pai lhe dá a parte da sua herança. Esse filho pega essa herança, e a Bíblia relata que esse filho vai a uma terra longínqua, a uma terra longe, e ele gasta tudo, ele pega toda a sua herança e gasta. Aquela terra ela é abatida por uma grande seca, por uma grande fome, e aquele filho que tinha tudo na sua casa se vê sem nada, ele não tinha nem o que comer. Ele deseja comer a comida dos porcos. Mas as escamas dos olhos daquele filho caem. Ele reconhece que estava errado, ele reconhece que estava pecando contra seu pai, contra Deus. E ele reconhece uma coisa primordial, que na casa do pai tinha fartura, que na casa do pai tinha alimento, que na casa do pai era bem melhor do que aonde ele estava. E esse filho resolve voltar. E eu quero frisar para você uma parte que muitas das vezes nós não frisamos. Quanta presença de Deus nesse lugar. Que você possa abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 20. E aquele filho, ele volta. E a palavra do Senhor fala assim: arrumando-se, foi para o seu pai. No versículo 20 fala assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meus amados, nessa noite eu quero frisar a posição de pai. Como aquele pai estava com saudade daquele filho. Como aquele pai estava sofrendo. Como aquele pai tinha tanta dor no seu coração pela ida do seu filho. Mesmo ele escolhendo as coisas erradas, mesmo ele andando por caminhos errados, seu pai o amava. Mesmo as escolhas daquele filho sendo erradas, seu pai o esperava. A Bíblia fala que de longe, ele vê que o seu filho vinha. Então dá-nos a entender que o pai estava ali esperando o seu filho. Estava ali olhando. Hoje ele vem. Hoje ele vem. Hoje ele vem. Porque ele avistou o seu filho de longe. Mesmo com as escolhas erradas do seu filho, o seu pai o amava. O seu pai o esperava. O pai estava morrendo de saudades. E hoje eu quero convidar você a uma reflexão. Aquele pai tem uma figura de Deus. Como aquele pai, como Deus sofre quando o filho escolhe as coisas erradas. Como Deus tem sofrido com você. Como você tem feito o seu Deus sofrer. Como você tem feito o seu Deus sentir saudades de você com as suas escolhas. Você tem escolhido viver para o mundo. Você tem escolhido viver para os seus desejos, para satisfazer os seus desejos. Você tem escolhido viver para o pecado. E eu quero frisar a figura do pai. Como o pai sofre com as suas escolhas erradas.
Você saiu da casa do seu pai, você saiu da presença do Senhor, mas Ele continua te esperando. Você saiu da casa do seu pai, você saiu da presença do Senhor, mas o Senhor continua te amando. Ele continua sofrendo com as suas escolhas erradas. O nosso Deus nos ama. E Ele continua te esperando. O recado é bem claro. Mesmo com as suas escolhas, mesmo com a vida de pecado que você tem vivido, o seu Deus continua te amando. O seu Deus continua te esperando. E eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Coloque as suas mãos na posição de receber, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus, que da mesma forma que as escamas dos olhos daquele filho pródigo foram retiradas, foram caídas, e ele voltou para a casa do seu pai, assim será com você. As escamas dos seus olhos irão cair. Você vai ver que o mundo não tem nada a te oferecer, que tudo era engano, que o melhor lugar para estarmos é na casa do nosso Pai, é na presença do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, que toda escama que cega, que tapa os olhos dos meus irmãos, caiam agora, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam reconhecer que o melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor, que o melhor lugar para nós estarmos é na casa do nosso Pai. Essa noite é noite de você se reconciliar com o seu pai. É noite de você voltar para a casa do seu pai. E quando o Senhor me leva até Lucas, capítulo 15, depois o Senhor me leva até o livro de Isaías. Isaías, capítulo 59. Do versículo 1 em diante. Isaías 59, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor fala assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. A mão do Senhor, a Bíblia fala, que ela não está encolhida. Então, se ela não está encolhida, ela está estendida. A Bíblia fala que Deus não está surdo, para que não possa ouvir as suas orações, para que não possa ouvir a sua voz. Mas as suas iniquidades, os seus pecados, as suas escolhas erradas, têm te afastado do Senhor. O modo de você viver, o modo de você escolher as coisas, tem te afastado de Deus. Pastor, mas o que é que tem a ver Isaías quando fala de Deus e a figura do pai no filho pródigo? E o Senhor me deu algumas coisas que eu pudesse comparar aqui com vocês. O pai estava esperando, mesmo seu filho escolhendo sair, mesmo seu filho escolhendo viver uma vida errada, uma vida de pecado, o pai continuava amando e esperando o seu filho. Então Deus não está com a mão encolhida, mas a mão do Senhor, ela está estendida, esperando por você, para te segurar e para te salvar. A segunda comparação, o filho resolveu se afastar do pai. O filho pródigo, com as suas próprias conclusões, com as suas próprias escolhas, ele resolveu se afastar do seu pai. E aqui no livro de Isaías 59, 1 e 2,
versículo 1 e 2, a palavra do Senhor fala que as nossas iniquidades nos afastam do Senhor. As nossas escolhas, a nossa vida de pecado, isso sim nos afasta de Deus. Amados, o Senhor não está surdo. Você que tem escolhido uma vida de pecado, você que tem se afastado do Senhor, você que não tem mais orado ao Senhor, você que perdeu o seu relacionamento de intimidade com Deus. Mas o Senhor me trouxe até aqui, nessa noite, para te dizer que Ele está com saudades de você. Ele está com saudades do tempo que você se relacionava com intimidade com Ele. E Ele me trouxe até aqui para te dizer que Ele continua te amando, que Ele continua te esperando, com a sua mão erguida e com seus ouvidos atentos para a sua oração. Então essa noite é uma noite de reconciliação. Essa noite é uma noite de voltar para a casa do Pai. Amém? Para que as promessas do Senhor possam se realizar uma a uma na sua vida. Convidar o ministério de louvor e de adoração ao Senhor até aqui, por favor. A palavra do Senhor fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar. E ela continua nos falando que Ele vai nos purificar de toda injustiça. Então não permita que Satanás diga para você que você não é merecedor de estar na casa do Pai. Não permita que Satanás diga para você que você não merece ser chamado de filho. Porque quando esse filho que estava perdido, ele voltou para a casa do seu pai, ele tinha perdido sua identidade. E o seu pai o vê de longe, o abraça, disse: você é o meu filho. Sabe o que o Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite? Você continua sendo o meu filho. O que você precisa fazer é reconhecer que está errado. O que você precisa fazer é reconhecer que estava numa vida errada e voltar para a casa do Pai. Porque quando o filho pródigo reconhece que estava errado, reconhece que o melhor lugar é para estar na casa do seu pai e volta, ele recupera a sua identidade e ele é chamado de filho. Um anel é colocado no seu dedo, roupas novas, sandálias novas. O novilho mais gordo, ele é matado para comemorar. O pai deu uma festa porque o filho que estava morto reviveu. Que nessa noite o Senhor possa matar a saudade que Ele está de você. Que nessa noite você possa se arrepender dos seus pecados, da vida que você tem levado, e volte para a casa do Pai. E que o nosso Deus possa te abraçar e te dizer: você continua sendo o meu filho. E no céu vai ter festa. Assim como na casa daquele pai, o novilho gordo foi matado e eles comemoraram, porque o filho que estava morto reviveu. Quando você reconhecer que estava errado, reconhecer os seus pecados e voltar para a casa do Pai, no céu vai ter festa.
porque você se arrependeu. E o Senhor manda eu te dizer novamente que não existe lugar melhor para estar de que na casa do nosso Pai, sobre a proteção do nosso Pai, sobre os cuidados do nosso Pai. Oh, aleluia! Confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, reconheça que a vida que você tem no mundo não vale nada, que o melhor lugar para você estar, de onde você nunca deveria ter saído, é na casa do seu papai, do seu Abba Pai, do seu paizinho querido. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me impediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, volte para a presença do Senhor. Volte para a casa do seu Pai. O seu Deus está com saudade de ouvir a tua voz. O seu Deus está com saudade de te abraçar. Ele vai te abraçar. Ele vai sarar, Ele vai curar todas as suas feridas que foram abertas nesse mundo. O Senhor vai te salvar, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar de toda injustiça. Abrace o Senhor. Eu quero fazer um ato profético. O Senhor me manda eu fazer um ato profético essa noite com você. Não importa se você está em pé, não importa que você esteja sentado ou deitado, não importa. Você com suas próprias mãos, você vai se abraçar. Você vai se abraçar. E você vai sentir o próprio Deus te abraçando. O Senhor vai te abraçar nessa noite. O seu Pai, o seu Deus vai te abraçar nessa noite. Receba o abraço de Deus. Oh, aleluia! Filho, dei minha vida por você. Filho, eu não te fiz para viver assim, tão longe. Meu filho, filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Amo você, meu filho. Amo você. Oh, oh, oh. Amo você, filho amado. Amo você. Receba, Filho. receba o abraço do seu Abba Pai, do seu paizinho querido.
Nessa hora o Senhor está te abraçando, te dizendo: você continua sendo meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Amém, meus amados. Você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Uma semana cheia da presença do Senhor. Que a mão do Senhor possa estar estendida sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que Ele possa cuidar de você, que Ele possa ser a tua provisão, que Ele possa ser a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.